Você já ouviu falar em estafa? Essa semana o tema voltou a ser discutido depois que o ator Lázaro Ramos foi hospitalizado com sintomas do problema. Especialistas alertam que estafa é o esgotamento físico ou mental que leva à sensação de cansaço ou fraqueza constante em adultos e crianças. Ela pode ser provocada por fatores comportamentais, de saúde, psicológicos, além da carga intensa de trabalho, por exemplo. É sobre isso que a gente conversa agora com a psiquiatra Luíse Rocha. Doutora Luíse, bom dia. Bem-vinda aqui ao BG, tudo bem? Muito obrigada, bom dia. Vamos falar sobre esse assunto, aproveitando o gancho do que aconteceu com o ator Lázaro Ramos, que chamou muita atenção, ganhou muita repercussão, principalmente por a suspeita ser a carga excessiva de trabalho. O que provoca, então, essa estafa, esse esgotamento, doutora? Então, Bruno, a estafa ela é caracterizada, como um conjunto de uma completa exaustão física e mental, relacionada a um estresse contínuo e principalmente relacionado aos quadros de trabalho, realmente. Ambientes de trabalho conflituosos, com pressões por metas, com conflitos entre colegas de trabalho. Às vezes as pessoas também trabalham de forma simultânea em mais de uma atividade, Então tudo isso contribui para que esse paciente chegue a esse esgotamento. Ela dá alguns sinais, a gente pode perceber, por exemplo, quando esse esgotamento vai chegando, tanto físico quanto mental? Sim, sinais e sintomas podem caracterizar, isso varia de pessoa para pessoa, mas num contexto geral, esses sintomas eles podem variar desde uma irritabilidade, uma dificuldade de concentração e, consequentemente, uma queda na produtividade desse trabalhador. Alterações do sono são muito frequentes, então dificuldade de iniciar, de manter ou até despertar precocemente. E isso também é como se fosse uma grande avalanche que vai descendo um morro e essa avalanche vai ganhando força e tamanho. Então os sintomas eles tendem a se somar. Alterações do apetite, às vezes o paciente ele passa a não se alimentar adequadamente ou ele come de forma exagerada. E aí são sintomas e características que a gente precisa levar em consideração e buscar o quanto antes essa ajuda de forma mais precoce possível. E esse tratamento funciona como? A partir do momento que a gente realmente já está ali no limite, acontece algo mais extremo que a gente é diagnosticado com a estafa? Então, o tratamento ele envolve uma equipe geralmente multidisciplinar, os cuidados médicos, porque às vezes o que é que pode acontecer também? O paciente ele tem uma comorbidade associada ou de ser desencadeada por um quadro de exaustão, de estafa, como quadros de ansiedade, quadros de depressão, os próprios distúrbios do sono, como eu citei. Então, o tratamento ele envolve a psicoterapia, alterações de estilo de vida, então um estilo de vida mais saudável. Às vezes, a gente precisa entender que aquele ambiente que está sendo prejudicial, ele de alguma forma precisa ser modificado. Então, tem que botar na balança se vale a pena você continuar numa atividade em que está lhe trazendo tanto prejuízo. E, inclusive, também nós podemos dispor de medicamentos para auxiliar nesse tratamento desse paciente. Acho que é muito importante esse tipo de tratamento, esse tipo de atenção e principalmente sobre a prevenção, porque ele pode evoluir para situações mais graves na nossa vida, desmaios, pelo esgotamento que a gente fala do físico também, ou algo ainda maior? Sim, pode evoluir sim. Então, quando o paciente tem esses sinais e sintomas, um deles que é muito frequente, que como você citou, o desmaio, é pela fraqueza muscular, pela sensação de cansaço, que mesmo depois que você dorme, você acorda com a sensação de que não descansou. Então esse é um dos sinais muito importantes. É realmente o ápice da coisa, Você se sentir esgotado a ponto de nem tuas atividades de lazer e nem o teu descanso durante o final de semana repor essas energias que você precisa para fazer uma semana funcional. Então, esse paciente ele começa a trazer esses prejuízos e mudança de estilo de vida é o básico, é o ponto principal que a gente orienta aos pacientes, Lógico que a parte de medicação ela é muito importante, a psicoterapia é muito importante, mas cabe a nós médicos, nos nossos consultórios, ressaltar que o paciente ele também precisa estar envolvido nesse tratamento
para que a coisa evolua, né? Então tem coisas que não dependem da terapia e tem coisas que não dependem da medicação, dependem de uma mudança realmente de estilo de vida. Importantíssimo esse tema hoje, porque a gente vive uma vida hoje tão corrida, muitas vezes de tanta pressão em diferentes setores, e é importante saber todos os cuidados e os riscos também, que se a gente não cuidar, isso representa. Doutora Luísa, muito obrigado pela participação aqui no nosso Pausa do Café, uma excelente semana. Agradeço, igualmente.